Por dentro da mente dos ricos, os mistérios da psicologia financeira. Introdução. Você já percebeu que algumas pessoas parecem ter um imã invisível para atrair dinheiro? Enquanto uns lutam, suam e se viram nos 30, outros simplesmente parecem caminhar em um campo magnético onde as oportunidades grudam neles. Pois, não é sorte, nem bruxaria. O segredo está na cabeça, bem no jeito de pensar e sentir o dinheiro. Eu aprendi isso da forma mais dura. Por muito tempo, eu acreditava que riqueza era só sobre trabalhar mais, juntar moedinha, cortar cafezinho e esperar a vida mudar. Mas, adivinha? Não mudou. Foi só quando eu descobri que a verdadeira fortuna começa na mente que tudo virou de ponta cabeça. E é exatamente essa virada que eu quero dividir com você aqui. Neste livro, a gente vai entrar juntos num passeio curioso e revelador, quase como se abríssemos uma porta secreta para explorar os mistérios da psicologia financeira. Vamos conversar sobre crenças escondidas, emoções que sabotam, decisões silenciosas que valem milhões e até sobre os hábitos malucos que diferenciam os ricos da maioria. Mas deixa eu te avisar logo, não espere uma leitura chata, cheia de fórmulas complicadas ou gráficos de dar dor de cabeça. Aqui a ideia é papo reto, linguagem simples e exemplos que fazem você pensar, caramba, isso faz sentido. Quero que cada página seja como um café com um amigo que te conta um segredo poderoso, daqueles que você não esquece nunca mais. Então, segura firme porque essa jornada vai mexer com você. Talvez doa um pouco quando você perceber quanta coisa sua mente já te roubou. Mas, ao mesmo tempo, vai ser libertador entender que o poder de mudar de vida está nas suas mãos, ou melhor, na sua cabeça. Agora me diz, tá pronto para mergulhar por dentro da mente dos ricos e descobrir os segredos que podem transformar a sua realidade financeira? A chave invisível da riqueza. Quando eu era moleque lá no interior, minha mãe sempre falava que a gente tinha que fazer render o pouco que tinha. Eu acreditava tanto nisso que parecia viver num mundo de escassez eterna, como se cada moeda fosse um pedaço de ar que poderia faltar. O curioso é que, mesmo quando comecei a ganhar um pouco mais, a sensação não mudou. O dinheiro entrava e sumia, como areia escorrendo pelos dedos. Um dia, cansado de viver nesse looping, percebi algo chocante: o problema não estava no bolso, estava na cabeça. Era como se eu estivesse andando com uma chave enferrujada, tentando abrir portas de riqueza que só destravam com a chave invisível da mentalidade. E olha que engraçado, quando virei essa chave dentro de mim, não foi o dinheiro que mudou, fui eu. A verdade é que a riqueza começa na mente. É como plantar sementes num solo fértil. Se a terra está cheia de pedras, nada nasce. Mas, quando você limpa o terreno, suas crenças, medos e bloqueios, a colheita vem naturalmente. Os ricos não são diferentes por fora, são diferentes por dentro. Eles alimentam a cabeça com pensamentos de abundância, enquanto muita gente insiste em regar a escassez. E aí que está o pulo do gato. Antes de buscar fórmulas mirabolantes ou correr atrás de atalhos, é preciso olhar para dentro e perguntar: será que eu já liberei espaço na minha mente para deixar a riqueza crescer? Porque, no fim das contas, o dinheiro só mora onde a mentalidade permite. Dinheiro, um jogo da cabeça, não da calculadora. Sabe aquela história de que para ficar rico você precisa ser um gênio da matemática, dominar planilhas complicadas e entender gráficos que mais parecem códigos secretos? Pois é, deixa eu te contar uma coisa, isso é mito. O dinheiro, no fundo, é mais psicológico do que matemático. Eu mesmo já tentei fazer conta de todo jeito, cortar cada gasto, anotar centavo por centavo, viver preso em planilhas. Resultado? Estresse, frustração e a sensação de que eu nunca saía do lugar. Foi só quando entendi que o cérebro é o verdadeiro cofre da riqueza que a ficha caiu. O problema não estava nos números, estava na forma como eu pensava sobre eles. Os ricos não são mágicos das equações, eles são mestres da mentalidade financeira. Eles sabem lidar com emoções como medo, ganância e ansiedade. Eles conseguem esperar, ter paciência e enxergar oportunidades onde a maioria só vê risco. É como se tivessem um radar invisível, calibrado não pelo bolso, mas pela mente. Pensa comigo, de que adianta ganhar muito se você vive preso em crenças de escassez?
De que adianta saber de juros compostos se o medo não te deixa investir? No fim das contas, a diferença entre quem prospera e quem empaca não está nos cálculos, está no controle psicológico que cada um tem sobre si mesmo. Então, se você achava que riqueza era só questão de conta bancária, prepare-se, a grande virada acontece aqui dentro da cabeça, e não no extrato do banco. Um mergulho na mente milionária. Deixa eu te fazer um convite diferente, você vai mergulhar nos mistérios da mente milionária. Não é papo de coach vazio, nem promessa mágica de dinheiro caindo do céu. É um convite real para explorar o que se passa por trás dos pensamentos dos ricos, aquilo que não aparece no saldo bancário, mas que constrói cada centavo que chega até eles. Imagina só, como seria se você pudesse caminhar pelos corredores secretos da mente de quem enriqueceu de verdade. Ver de perto como eles pensam, como eles decidem, como eles enxergam oportunidades que a maioria nem nota. É exatamente essa viagem que eu quero que você faça comigo. Ao longo dessas páginas, você vai perceber que riqueza não começa no bolso, começa aqui dentro, na cabeça. Cada crença, cada emoção, cada hábito mental pode ser a chave que abre portas ou o cadeado que mantém você preso no mesmo lugar. E o mais incrível é que tudo isso pode ser mudado, basta ter coragem para olhar para dentro e vontade de reprogramar. Então, se prepara, o que vem a seguir não é só leitura, é uma verdadeira imersão. Um mergulho profundo onde cada palavra pode acender uma luz, provocar um estalo ou até virar a chave que você tanto procurava. A mente milionária está logo ali, esperando você entrar. Parte 1. A psicologia oculta do dinheiro. Agora começa a parte em que a gente tira a máscara do dinheiro e olha bem fundo nos olhos dele. Parece estranho falar assim, mas é a pura verdade. O dinheiro tem uma psicologia oculta, um lado invisível que comanda nossas escolhas sem que a gente perceba. Muita gente acha que ficar rico é só ganhar mais, cortar gastos e investir bem. Só que, antes de tudo isso, existe um campo de batalha silencioso acontecendo dentro da nossa cabeça. São as crenças escondidas, os medos antigos, as histórias que ouvimos desde criança e que acabam ditando cada decisão financeira que tomamos. É como se cada pessoa carregasse um manual secreto sobre como lidar com o dinheiro. O detalhe é que a maioria nunca escreveu esse manual de propósito, ele foi sendo programado, página por página, por frases que ouvimos, experiências que vivemos e até pelas comparações que fazemos com os outros. E aqui entra o ponto mais curioso. Os ricos não têm só mais dinheiro, eles têm uma forma diferente de pensar. Eles aprenderam a decifrar esses códigos invisíveis, a identificar as armadilhas mentais e a usar a própria mente como alavanca de prosperidade. Então, nessa primeira parte, o meu convite é simples. Vamos juntos levantar a cortina e enxergar o que realmente acontece nos bastidores. Porque, se você entender como funciona essa psicologia oculta do dinheiro, vai perceber que a riqueza nunca foi sobre números, foi sempre sobre mentalidade. Capítulo 1. O cofre invisível da mente. Sabe aquela sensação de que, por mais que você trabalhe, o dinheiro nunca é suficiente? Pois é, eu vivi muito tempo assim, achando que o problema estava fora, no emprego, no salário, no país, em tudo, menos em mim. Até que um dia eu percebi algo que mudou meu jogo. Existe um cofre invisível dentro da mente de cada pessoa. Esse cofre não guarda moedas nem notas, ele guarda crenças, pensamentos e histórias que a gente ouviu desde criança. E olha, algumas dessas histórias funcionam como chave que abre a abundância, mas outras, meu amigo, são como cadeados que trancam qualquer possibilidade de prosperar. A real é que a maioria de nós nem sabe o que tem guardado lá dentro. Vamos vivendo no automático, repetindo frases como dinheiro não traz felicidade, não sou bom com números, quem nasce pobre morre pobre. E adivinha? Cada uma dessas frases age como um código secreto que programa o cofre para nunca liberar riqueza de verdade. O mais intrigante é que os ricos não nasceram com sorte ou com manual especial. Eles só aprenderam a mexer nesse cofre invisível, a trocar crenças limitantes por pensamentos que expandem possibilidades. É como se tivessem encontrado a senha que muitos passam a vida inteira procurando. Então, nesse capítulo, eu quero te mostrar que antes de ganhar mais, investir melhor ou multiplicar sua renda, você precisa abrir esse cofre e olhar o que tem aí dentro. Porque, no fim das contas, a verdadeira fortuna começa na mente,
e é lá que mora a chave do seu futuro financeiro. O dinheiro que herdamos na cabeça. Engraçado como a gente cresce achando que sabe o que é dinheiro, mas, na real, já chega na vida adulta carregando um monte de frases prontas que grudaram na mente lá na infância. Eu lembro bem, dinheiro não dá em árvore, rico não entra no céu, a gente não pode gastar porque é caro demais. Essas palavrinhas simples viraram códigos secretos dentro da minha cabeça e moldaram, sem eu perceber, a forma como eu me relacionava com cada real que passava na minha mão. É como se cada lembrança de infância fosse uma sementinha plantada no solo da nossa mente. Algumas dessas sementes viram árvores de escassez, outras florescem em confiança e abundância. O problema é que a maioria de nós cresceu regando as sementes erradas, acreditando que dinheiro é difícil, sujo ou inacessível. E não é que isso passa a guiar nossas escolhas sem a gente nem perceber? Os ricos, em geral, aprenderam a olhar para essas crenças com lupa e trocar as que não servem mais. Eles entendem que, se a mente foi programada lá atrás, ela também pode ser reprogramada agora. E aí entra o grande segredo: não é o quanto você ganha, mas o que você acredita sobre ganhar que define o jogo. Então, antes de correr atrás de fórmulas mágicas, vale a pena parar um instante e se perguntar: quais frases da minha infância ainda controlam a forma como eu vejo o dinheiro? Porque, no fundo, a riqueza não começa no bolso, começa nesse arquivo invisível de memórias e crenças que carregamos desde pequenos. Da escassez à abundância, o jogo que acontece na cabeça. Se tem uma coisa que aprendi na Marran é que existe um abismo enorme entre viver com mentalidade de escassez e viver com mentalidade de abundância. É como se fossem dois óculos diferentes. Com um, você só enxerga a falta, com o outro, você vê possibilidades em todo canto. A mentalidade de escassez é aquela voz chata que diz: não dá, é arriscado demais, se eu gastar, vai faltar. Ela te prende num ciclo sem fim, faz você sentir medo até de sonhar. Eu já vivia assim, sempre preocupado, sempre me segurando, sempre olhando o que faltava e nunca o que eu podia criar. O resultado? Ansiedade, bloqueio e aquela sensação de que a vida era pequena demais para mim. Já a mentalidade de abundância é outra história. É quando você começa a pensar: se eu investir em mim, vai voltar multiplicado, se eu perder, eu aprendo, se deu certo para alguém, também pode dar para mim. É como se a mente abrisse uma janela gigante, de repente, o mundo ficasse cheio de oportunidades. Você age com coragem, compartilha sem medo e atrai mais do que imaginava. O mais doido é que essas duas mentalidades moram lado a lado dentro da gente. Só que uma puxa para baixo e a outra empurra para frente. E adivinha quem decide qual delas vai comandar? Isso mesmo, você. No fim das contas, a diferença entre quem vive contando moedas e quem multiplica riquezas não é talento, nem sorte. É simplesmente escolher, todos os dias, alimentar a abundância em vez da escassez. Quando a cabeça puxa para trás ou empurra para frente. Eu sempre achei curioso como um simples pensamento pode mudar completamente o rumo da vida de alguém. Já vi gente super talentosa travar porque acreditava que não era boa o bastante, e já vi pessoas comuns alcançarem resultados gigantes só porque decidiram acreditar que era possível. No fundo, a cabeça da gente é uma espécie de volante invisível, ou ela te guia para frente, ou te joga de cara no muro. Um amigo meu, por exemplo, vivia repetindo: eu nunca vou conseguir juntar dinheiro, eu não sirvo para isso. E não deu outra, cada aumento que ele recebia virava mais dívidas, mais contas, mais aperto. O pensamento de escassez dele sabotava qualquer chance de avançar. Era como se o cérebro dele estivesse programado para gastar tudo, só para provar a própria crença. Por outro lado, conheci uma moça que tinha uma frase na ponta da língua: todo real que entra na minha mão pode ser uma semente. E ela levava isso a sério. Começou pequeno, guardando um trocado, depois investindo em cursos, depois arriscando num negócio. Hoje, colhe frutos que muita gente sonha. O que mudou? Nada no cenário externo, foi a forma como ela pensava sobre dinheiro. Isso me mostrou na prática que pensamentos não são neutros. Eles podem ser como âncoras que te afundam ou como asas que te levantam. A mente tanto pode ser cúmplice das suas falhas quanto parceira do seu sucesso. A grande sacada é:
Aquilo que você alimenta na sua cabeça cedo ou tarde aparece no seu bolso. Capítulo 2 – O jogo emocional das finanças. Já reparou como o dinheiro mexe com as nossas emoções de um jeito quase inacreditável? Basta olhar o saldo da conta para sentir o coração acelerar, o estômago embrulhar ou, quem sabe, um alívio gostoso de paz. É como se cada número na tela tivesse o poder de provocar uma montanha-russa dentro da gente. O problema é que muita gente acredita que lida com o dinheiro de forma racional, calculada, lógica. Mas, na real, não é a calculadora que manda. Quem dá as cartas são as emoções. Medo, ansiedade, euforia, ganância, cada uma dessas emoções pode ser um aliado poderoso ou um inimigo silencioso. Eu mesmo já tomei decisões financeiras só porque fiquei empolgado demais ou assustado demais. E o pior, depois vinha aquele gosto amargo de arrependimento. É aí que a gente percebe que finanças não são só números, são sentimentos disfarçados de números. Os ricos, por outro lado, entendem esse jogo e jogam de forma diferente. Eles não deixam a emoção pilotar sozinha. Sabem respirar fundo quando todo mundo está em pânico e sabem segurar a onda quando o mundo inteiro parece embriagado de otimismo. É quase como se tivessem um escudo emocional contra as armadilhas do mercado e da vida. Então, nesse capítulo, eu quero te mostrar que o verdadeiro campo de batalha não está na bolsa de valores, nem nas lojas, nem nos investimentos. Ele está dentro da sua cabeça e no jeito que você lida com os altos e baixos do coração. Porque, no fim das contas, ganhar ou perder dinheiro é só consequência de como você joga esse jogo emocional das finanças. As 4 emoções que mexem com o bolso. Se tem uma coisa que aprendi na vida é que o dinheiro não conversa só com a razão, ele fala direto com as emoções. E olha, ele sabe cutucar onde dói. Basta um tropeço na economia, uma notícia de última hora ou até um simples desejo de consumo para despertar 4 sentimentos que dominam esse jogo: medo, ganância, ansiedade e euforia. O medo é aquele freio de mão puxado que impede a gente de agir. Quantas vezes eu já deixei de investir por achar que ia perder tudo? No fim, perdi justamente a chance de ganhar. O medo pinta monstros maiores do que eles realmente são e faz a gente desistir antes mesmo de tentar. A ganância, por outro lado, é o olho maior que a barriga. Ela faz a gente acreditar em atalhos milagrosos, cair em promessas rápidas e esquecer que riqueza de verdade é construída, não sorteada. Já vi gente vender tudo o que tinha porque alguém disse que era a oportunidade do século, e depois perder até a paz de espírito. A ansiedade é aquela pressa insuportável de querer tudo para ontem. Ela sussurra no ouvido: não dá tempo, corre, aproveita agora. Só que, nesse corre-corre, acabamos tomando decisões impensadas, gastando mais do que devíamos e nos arrependendo rapidinho. E quando chega a euforia, essa é traiçoeira. É quando tudo parece perfeito, quando você acha que descobriu a fórmula da riqueza eterna. É o oba-oba que faz muita gente esquecer do risco, gastar sem freio e achar que o jogo já está ganho. Essas 4 emoções, se não forem domadas, viram verdadeiros ladrões invisíveis. Mas, quando a gente aprende a reconhecer cada uma delas, algo mágico acontece: em vez de ser controlado, você começa a controlar o jogo. E aí o dinheiro deixa de ser um bicho-papão e passa a ser um parceiro de jornada. A arte de dominar emoções, o que os ricos fazem diferente. Uma coisa que sempre me chamou a atenção é como os ricos controlam as emoções, enquanto os pobres acabam sendo controlados por elas. É quase como se estivessem jogando o mesmo jogo, mas com estratégias totalmente diferentes. Enquanto uns se afogam no medo, na ansiedade e no pessimismo, os outros usam a calma e a clareza como bússola. O que mais vejo é isso: pobres focam nos problemas, ricos focam em como criar uma solução. Parece simples, mas é um divisor de águas. Quando bate uma crise, a maioria corre para reclamar, lamentar e apontar culpados. Já os ricos respiram fundo e perguntam: ok, como eu transformo isso numa oportunidade? Quer um exemplo gigante? Elon Musk. O cara percebeu que milhões de pessoas no mundo inteiro sofriam com a falta de internet de qualidade. Esse é um problemão, concorda? A maioria das pessoas ficaria só na reclamação: não tem internet boa, fazer o quê? Ele fez diferente.
Criou a Starling, que resolveu esse problema e, de quebra, construiu um negócio bilionário. Não é genial? É isso que faz a diferença. Enquanto muitos enxergam apenas barreiras, os ricos veem portas disfarçadas. Eles não negam o problema, mas também não ficam parados nele. Eles direcionam a emoção para a ação. Transformam frustração em energia, medo em análise de risco, ansiedade em planejamento e euforia em visão de longo prazo. No fim das contas, não é que os ricos não sintam medo ou ansiedade. Eles sentem, claro. A diferença é que eles não deixam esses sentimentos sentarem no banco do motorista. E isso muda tudo. Porque a vida sempre vai trazer problemas, mas só quem controla as próprias emoções consegue transformar problemas em negócios, e negócios em fortuna. Psicologia do risco e do conforto. Se tem uma coisa que separa quem cresce de quem estagna é a forma como cada um lida com o risco e com o conforto. Enquanto a maioria corre para se proteger e se agarrar no que já conhece, os ricos parecem ter um radar diferente, eles olham o risco de frente e transformam o desconforto em combustível. Eu mesmo já vivi esse dilema várias vezes. De um lado, aquela voz dizendo, fica quieto, não arrisca, não sai da linha. Do outro, um sussurro quase provocador, e se der certo? O detalhe é que o conforto engana. Ele parece seguro, mas na prática é uma armadilha invisível. A pessoa se acomoda, não aprende nada novo, e a vida vira uma repetição cansativa. Já a mente milionária pensa assim, risco não é inimigo, risco é bilhete de entrada para oportunidades. Claro, não é sair apostando tudo de forma inconsequente, mas entender que sem dar um passo fora da zona de conforto não existe crescimento. Quem enriquece aprendeu a dançar nesse fio da navalha entre medo e coragem. E olha, é até irônico, o que parece seguro demais geralmente sai caro. Quem guarda todo o dinheiro debaixo do colchão perde pro tempo e para a inflação. Quem nunca tenta nada novo, perde a chance de evoluir. Já quem topa encarar o risco calculado, muitas vezes descobre portas que os outros nem sabiam que existiam. No fim, a psicologia do risco e do conforto é simples de entender, mas difícil de praticar, ou você escolhe a falsa paz da zona de conforto, ou encara o desconforto temporário para conquistar resultados extraordinários. E, convenhamos, a segunda opção é sempre a que muda destinos. Capítulo 3 – O poder das histórias que contamos. Você já parou para pensar que a vida da gente é movida pelas histórias que contamos para nós mesmos? Pois é. Não estou falando só das histórias que ouvimos dos outros, mas principalmente daquelas vozes internas que ditam o que é possível ou impossível. Desde pequenos, vamos colecionando frases que grudam na memória. Dinheiro é coisa suja, sonhar grande é arriscado demais, isso não é pra gente. Sem perceber, essas histórias viram regras invisíveis que guiam nossas escolhas. E, adivinha? Muitas vezes são essas narrativas que nos seguram no mesmo lugar, como correntes silenciosas. A diferença é que os ricos aprenderam a reescrever suas próprias histórias. Eles não negam o que viveram, mas escolhem mudar o enredo. Em vez de repetir que não podem, eles criam uma narrativa interna que diz, eu consigo, eu mereço, eu vou encontrar um jeito. É simples, mas poderoso. Porque, no fundo, a mente acredita naquilo que você conta a ela todos os dias. E aqui entra o ponto mais curioso. Essas histórias não ficam só no pensamento, elas moldam a realidade. Quem acredita que não tem chances nem tenta. Quem acredita que pode, insiste até achar uma saída. Ou seja, a narrativa interna funciona como o roteiro da vida. Então, nesse capítulo, eu quero te mostrar que não são apenas as circunstâncias que definem sua trajetória financeira, mas sim a história que você escolhe acreditar e repetir. Porque, no fim das contas, você pode ser o personagem preso ou o autor do próprio destino. As histórias tóxicas que repetimos. Já percebeu como a gente cresce repetindo umas frases que parecem inocentes, mas que na real são veneno puro? Coisas do tipo, não sou bom com dinheiro, dinheiro é sujo, rico é malandro. Pois, essas narrativas internas viram mantras disfarçados, e o pior é que a mente acredita nelas como se fossem verdades absolutas. Eu mesmo já carreguei esse peso. Sempre que sobrava algum dinheiro, parecia que uma voz lá no fundo dizia, relaxa,
você não sabe lidar com isso, logo vai acabar. E não é que acabava mesmo? Hoje eu entendo, não era azar, era minha história interna comandando os meus resultados. Quando você acredita que dinheiro é sujo, seu subconsciente faz de tudo para manter distância dele. Afinal, ninguém quer conviver com aquilo que considera errado. E quando você repete que rico é malandro, sem perceber, está criando uma barreira invisível. Eu não quero ser malandro, logo, eu não posso ser rico. É uma armadilha mental que trava qualquer tentativa de prosperar. Os ricos não têm pensamentos mágicos, mas eles cuidam das histórias que alimentam. Eles sabem que se a narrativa for de escassez, o resultado vai ser escassez. Agora, se a narrativa for de abundância, confiança e possibilidade, a realidade acompanha. Simples assim. No fim das contas, cada vez que você repete uma dessas frases, é como se colocasse mais uma tranca no seu cofre invisível da mente. Mas a boa notícia é, dá para mudar a história, reescrever o roteiro e escolher frases que te aproximem da riqueza em vez de te afastar dela. Reescrevendo a história, da escassez à prosperidade. Se tem uma coisa que eu aprendi é que a gente não precisa carregar para sempre as histórias tortas que um dia entraram na nossa cabeça. Dá, sim, para ressignificar essas narrativas e virar o jogo. Afinal, se a mente acredita no que você repete, por que não escolher repetir algo que te leva para frente em vez de te travar no mesmo lugar? Olha só como funciona. Em vez de dizer não sou bom com dinheiro, que tal trocar por eu estou aprendendo a lidar com o dinheiro a cada dia? Parece detalhe, mas muda tudo. A primeira frase fecha portas, a segunda abre caminhos. Outra clássica, dinheiro é sujo. Esse pensamento só afasta você da prosperidade. Agora, se você começar a repetir dinheiro é uma ferramenta de crescimento e liberdade, seu cérebro começa a enxergar o dinheiro não como vilão, mas como aliado. E aliado bom a gente quer sempre por perto, né? E aquela velha história de que rico é malandro? Bora virar isso do avesso. Rico é quem soube criar valor e multiplicar oportunidades. Dessa forma, sua mente para de associar riqueza com coisa errada e começa a ver a prosperidade como consequência natural de boas escolhas. Ressignificar é exatamente isso, trocar as chaves enferrujadas que trancam seu cofre mental por chaves novas que abrem a porta da abundância. É simples, prático e totalmente possível. O segredo é repetir as novas frases com a mesma força que você repetia as antigas. No começo pode soar estranho, mas logo vira parte de você. No fim, a vida responde ao que você acredita. E se você acreditar em histórias que fortalecem, vai perceber que a prosperidade não é um sonho distante, mas um resultado inevitável. Reprogramando a mente, o passo a passo da virada. Eu descobri que a mente da gente funciona como um software. Se o programa tá cheio de vírus, crenças limitantes, nada roda direito. Agora, se você atualiza o sistema, tudo flui com muito mais leveza. E é aí que entram as técnicas de reprogramação mental, ferramentas simples, mas poderosas, que ajudam a trocar pensamentos que te travam por ideias que te impulsionam. Uma das mais práticas é a afirmação positiva. Todo dia, em vez de repetir mentalmente não consigo, sou péssimo com dinheiro, você troca por frases como eu sei aprender, eu mereço prosperar, eu tenho controle sobre minhas escolhas financeiras. Pode parecer bobagem no início, mas com a repetição a mente começa a acreditar e, quando acredita, muda o comportamento. Outra técnica que me ajudou muito é a visualização criativa. Funciona assim. Você fecha os olhos e se imagina vivendo a vida que deseja, sentindo, ouvindo, tocando, quase respirando esse futuro. Quando você cria essa cena na sua cabeça, o cérebro entende como se já fosse real. E adivinha? Ele começa a procurar meios de transformar aquilo em realidade. Tem também a substituição consciente. Sempre que um pensamento negativo aparece, você não deixa ele tomar conta. Identifica, agradece por ele ter surgido e substitui por outro mais fortalecedor. Tipo, dinheiro é difícil vira dinheiro é energia que eu posso aprender a atrair e multiplicar. E, claro, não dá para esquecer da prática da gratidão. Quando você foca no que já tem, cria um terreno fértil para receber mais.
A gratidão muda sua vibração interna, te tira da escassez e te coloca no modo abundância. No fim das contas, reprogramar a mente não é mágica, é treino. Quanto mais você pratica essas técnicas, mais sua mente vai entendendo que prosperar não é exceção, é regra. E quando a mente muda, o bolso acompanha. Parte 2. Os mistérios da mente rica. Chegou a hora de levantar a cortina e dar uma espiada por dentro da mente dos ricos. Até aqui, a gente falou sobre crenças, emoções e histórias que moldam o jeito como lidamos com o dinheiro. Mas agora vamos um passo além, vamos mergulhar nos mistérios que transformam pessoas comuns em verdadeiras máquinas de prosperidade. A verdade é que os ricos não pensam como a maioria. Eles enxergam oportunidades onde outros só veem problemas, conseguem esperar quando todo mundo está com pressa e, principalmente, sabem jogar o jogo de longo prazo. É quase como se tivessem um mapa secreto na cabeça, um guia que aponta para caminhos que ninguém mais percebe. O mais interessante é que esses mistérios não são inacessíveis. Eles não estão guardados num cofre secreto ou escondidos em alguma fórmula mágica. Eles estão na forma de enxergar o mundo, nas decisões pequenas de cada dia e na disciplina de não deixar a mente cair nas armadilhas da escassez. Nessa parte, você vai descobrir como visão de longo prazo, microdecisões inteligentes, reinvestimento e paciência estratégica constroem fortunas silenciosamente. Vai perceber que riqueza não é um golpe de sorte, é consequência de uma mentalidade ajustada e alinhada. Então, se prepara, a partir de agora você vai entrar num território fascinante, cheio de sacadas práticas e reflexões profundas. Porque, no fim das contas, desvendar os mistérios da mente rica é como encontrar a bússola que pode te guiar direto para o seu próprio tesouro. Capítulo 4. O segredo da visão de longo prazo. Uma coisa que percebi é que a maioria das pessoas vive como se o amanhã não existisse. Querem tudo para já, buscam atalhos, sonham com resultados rápidos. Só que a mente rica joga em outro tabuleiro, ela entende o poder da visão de longo prazo. E é justamente aí que mora o grande segredo. Enquanto muitos ficam obcecados com ganhos imediatos, os ricos plantam semente sabendo que a colheita vai vir anos depois. Eles não se deixam levar pela pressa, porque entendem que o tempo é aliado, não inimigo. É como se cada decisão fosse uma pedrinha colocada com paciência na construção de um castelo sólido. Eu mesmo já caí na armadilha da urgência. Queria resultados em semanas, ficava ansioso quando não via retorno rápido. Até que percebi, as maiores conquistas da vida não são instantâneas, são fruto de consistência e visão. É a tal da paciência estratégica que separa quem constrói riqueza de quem só corre atrás dela. O mais curioso é que a visão de longo prazo não é só sobre dinheiro. É sobre estilo de vida, sobre escolhas diárias, sobre enxergar além do agora. Quem pensa assim consegue transformar crises em oportunidades e pequenos passos em resultados gigantes. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como esse segredo silencioso dos ricos pode mudar completamente a forma como você lida com seus sonhos e suas finanças. Porque, no fim, a pressa pode até dar um brilho momentâneo, mas é a visão de longo prazo que ilumina o caminho da verdadeira prosperidade. Milionários contam décadas, não dias. Uma das maiores diferenças que percebi entre quem enriquece de verdade e quem vive correndo atrás do rabo é o tempo mental que cada um usa. Enquanto a maioria pensa no que vai ganhar amanhã ou no fim do mês, os milionários estão olhando lá na frente, em décadas, não em dias. É como se eles tivessem uma régua maior para medir os resultados. O cara comum olha para o boleto de hoje, o milionário olha para o legado que vai deixar daqui 20 anos. Isso muda tudo, a forma de investir, de trabalhar, de decidir e até de lidar com os problemas do dia a dia. Eu lembro de quando comecei a entender isso, até então, eu só queria retorno rápido. Se não desse resultado em semanas, eu já largava. Só que os milionários não caem nessa pressa. Eles entendem que o tempo é o melhor sócio que alguém pode ter. Por isso plantam hoje sabendo que a colheita vai ser farta lá na frente. Pense em nomes como Warren Buffett, por exemplo. O cara construiu sua fortuna porque teve paciência absurda. Ele não se deixou levar pela onda do momento, ele seguiu firme com visão de futuro. E é exatamente esse jeito de pensar que separa os grandes jogadores dos que só querem ganhos rápidos. No fim das contas,
Quando você passa a pensar em décadas em vez de dias, tudo muda. A ansiedade diminui, as decisões ficam mais inteligentes e a riqueza deixa de ser um sonho distante para virar uma construção sólida. A arte de plantar antes de colher. Se tem uma lição que a vida me ensinou é que não existe colheita sem plantio. Parece óbvio, mas muita gente esquece desse detalhe e fica esperando os frutos aparecerem sem nunca ter preparado a terra. Os milionários, por outro lado, dominam essa lógica simples: primeiro você planta, depois colhe. E isso vale para dinheiro, para negócios, para relacionamentos e até para mentalidade. Eu mesmo já caí na armadilha da pressa, querendo resultados imediatos. Queria investir hoje e ficar rico amanhã. Só que a realidade é outra: riqueza é como uma árvore. Você não joga a semente hoje e amanhã já tem sombra e frutos. Precisa de paciência, cuidado, consistência. É a tal da arte de plantar antes de colher. Os ricos entendem que cada decisão é uma semente lançada no solo. Pode ser estudar um pouco por dia, guardar uma parte do salário, investir em conhecimento, arriscar num projeto. Sozinho, parece pequeno, quase insignificante. Mas, ao longo do tempo, essas sementes crescem, se multiplicam e viram uma floresta inteira. A maioria, porém, desiste no meio do caminho. Planta hoje, não vê resultado amanhã e já acha que nada vai dar certo. É aí que mora a diferença. Quem insiste no plantio colhe em abundância, quem para no meio nunca prova o fruto. No fim, o segredo é simples: escolha bem as sementes que você vai plantar, cuide delas com paciência e confiança, e aceite que o tempo é parte do processo. Porque, quando a colheita chega, ela não vem em gotas, vem como uma enxurrada de prosperidade. John Neff, o jardineiro da paciência. Quando a gente fala de investidores de sucesso, nomes como Warren Buffett logo vêm à cabeça. Mas existe um cara que muita gente esquece, e que é um baita exemplo da arte de plantar antes de colher: John Neff. Ele ficou conhecido como o investidor das pessoas comuns, justamente porque mostrou que não precisa de mágica, só de visão de longo prazo e disciplina. O estilo de Neff era simples, mas genial. Ele acreditava que investir não era correr atrás da moda do momento, e sim procurar empresas sólidas, com fundamentos firmes, e segurar essas ações até que o mercado percebesse o valor real delas. Enquanto a maioria queria ganhos rápidos, ele cultivava paciência. Era como se tratasse cada investimento como uma semente, jogava na terra, cuidava e esperava o tempo certo da colheita. E o resultado? Durante os 31 anos em que liderou o fundo Windsor, Neff conseguiu uma média de retorno que superava o próprio índice S&P 500. Não foi da noite pro dia. Foi na base da consistência, da calma e da mentalidade de longo prazo. Ele provou que riqueza não se constrói em dias, mas em décadas de escolhas inteligentes. O mais inspirador é que Neff não era um cara de discursos mirabolantes. Ele falava numa linguagem simples, mostrando que qualquer pessoa poderia aplicar essa mentalidade. E é isso que mais me motiva na história dele, a ideia de que o jogo não é sobre ser gênio ou ter sorte, e sim sobre saber plantar com sabedoria e colher com paciência. No fim das contas, o legado de John Neff é um lembrete poderoso: quem pensa no futuro colhe no presente. E quem só olha pro agora, quase sempre, fica sem frutos. Capítulo 5 – Decisões invisíveis que valem milhões. Já reparou que, muitas vezes, não são as grandes escolhas que mudam a vida, mas aquelas decisões invisíveis que a gente toma todo dia sem nem perceber? É o compro ou guardo, invisto ou deixo parado, assisto mais uma série ou estudo meia hora. Detalhes pequenos, que parecem bobagem, mas que no longo prazo podem se transformar em milhões na conta ou em anos de frustração. Eu aprendi isso na prática. Durante muito tempo, eu achava que só uma decisão gigante mudaria meu futuro, tipo ganhar na loteria ou descobrir um negócio mirabolante. Mas a real é que a vida financeira não se constrói em grandes saltos, e sim em passos silenciosos, constantes e repetidos. São microescolhas que vão moldando o destino, como tijolinhos formando uma parede. Os ricos entendem esse jogo como ninguém. Eles sabem que cada pequena decisão é uma semente plantada. Não é sobre cortar o cafezinho, mas sobre decidir com consciência. Não é sobre acumular por acumular,
mas sobre direcionar o dinheiro para onde ele pode se multiplicar. É essa atenção ao detalhe que, com o tempo, cria fortunas. O mais curioso é que essas escolhas são quase invisíveis, porque ninguém posta nas redes sociais o momento em que decide reinvestir um dividendo ou escolher estudar em vez de gastar. Mas são justamente esses instantes, escondidos do mundo, que constroem resultados extraordinários. Nesse capítulo, você vai descobrir como os milionários tratam cada microdecisão como um investimento no futuro. E vai perceber que, quando você muda o jeito de encarar as escolhas do dia a dia, o tempo se encarrega de transformar pequenos gestos em grandes conquistas. Microdecisões diárias que acumulam riqueza. A gente costuma imaginar que ficar rico depende de um grande golpe de sorte ou de uma decisão espetacular. Mas a verdade é outra. A riqueza nasce das microdecisões diárias, aquelas escolhas tão pequenas que, no começo, parecem não fazer diferença nenhuma. É tipo decidir guardar R$ 20 em vez de gastar com algo inútil. Parece pouco, mas repete isso todos os dias e você vai se surpreender com a bola de neve que se forma. Ou então optar por ler 20 minutos sobre finanças em vez de passar meia hora rolando o feed. Detalhes, né? Só que esses detalhes, no longo prazo, constroem um patrimônio invisível que depois aparece no bolso. Os milionários entendem que são os hábitos escondidos que moldam o futuro. Eles não pensam só no quanto eu posso ganhar agora, mas no quanto essa pequena escolha vai render daqui a alguns anos. E, olha, é justamente essa disciplina de dar valor ao pequeno que transforma uma vida comum em uma vida de abundância. Eu mesmo já vi isso acontecer. Conheci gente que começou investindo trocados, quase simbólicos, só para criar o hábito. No começo, dava até para rir do valor. Mas, com consistência, juros compostos e paciência, aquele troquinho virou uma quantia que mudaria qualquer realidade. Tudo porque a pessoa respeitou o poder das microdecisões. No fim, é simples, ou você deixa o automático decidir por você, ou assume o controle e transforma cada escolha diária em um passo rumo à prosperidade. Porque, acredite, são as decisões invisíveis de hoje que vão escrever os milhões de amanhã. O efeito bola de neve psicológico. Já reparou como uma bola de neve começa pequenininha lá no alto da montanha e, conforme vai rolando, cresce sem parar? Pois é, com a mente e com o dinheiro acontece exatamente a mesma coisa. Esse é o tal do efeito bola de neve psicológico, pequenas escolhas repetidas todos os dias que, no começo, parecem insignificantes, mas que, com o tempo, viram algo gigante. Funciona assim. Você decide guardar um pouquinho todo mês. No início, olha para o saldo e pensa, isso não dá em nada. Só que, à medida que continua, a grana vai crescendo, os juros compostos começam a trabalhar e, de repente, aquilo que parecia mínimo se transforma em uma quantia de respeito. A mágica está em não parar. Mas não é só sobre dinheiro, é sobre mentalidade também. Quando você começa a repetir pensamentos positivos e fortalecedores, sua mente se acostuma a operar em modo abundância. Cada vitória pequena reforça sua confiança, e essa confiança te leva a decisões ainda melhores. É um ciclo virtuoso que vai se multiplicando sozinho. O problema é que o contrário também acontece. Se você alimenta crenças de escassez, cada escolha ruim vira combustível para outra ainda pior. A bola de neve rola ladeira abaixo, e o peso vai aumentando até te esmagar. É por isso que é tão importante estar consciente. Você decide se sua bola de neve vai crescer a favor ou contra você. No fim das contas, o segredo é simples. Comece pequeno, mas comece certo. Porque, quando a bola de neve psicológica pega ritmo, ninguém segura o tamanho da transformação que ela pode trazer para a sua vida. Como pequenas escolhas constroem liberdade financeira. Uma coisa que eu aprendi na pele é que a liberdade financeira não nasce de um único grande passo. Ela é construída tijolinho por tijolinho, através de pequenas escolhas diárias que, no começo, parecem até bobas, mas que no longo prazo viram uma muralha de prosperidade. É decidir guardar uma parte do salário em vez de gastar tudo no impulso. É escolher estudar meia hora sobre investimentos em vez de passar mais tempo rolando o feed. É trocar o não dá pra mim pelo como eu posso fazer isso dar certo. Essas microdecisões são silenciosas, ninguém aplaude, ninguém vê,
mas são elas que fazem a diferença lá na frente. Os ricos entendem esse jogo como ninguém. Eles sabem que cada escolha é uma semente. Algumas germinam rápido, outras demoram anos, mas todas contam. A pessoa comum se prende no resultado imediato, já a mente milionária valoriza o processo. E é esse processo que, somado dia após dia, constrói a tão sonhada independência financeira. Eu gosto de pensar nisso como uma escada invisível. Cada pequena decisão é um degrau que você sobe. No início, parece que você não saiu do lugar. Mas, quando olha para trás depois de alguns anos, percebe que já está num andar completamente diferente, muito mais alto do que imaginava. No fim das contas, a liberdade financeira não é um prêmio que você ganha, é uma consequência natural das pequenas escolhas que você faz com consistência. E a boa notícia é que qualquer pessoa pode começar hoje, exatamente de onde está, dando o primeiro passo. Capítulo 6 – O prazer do reinvestimento. Pouca gente entende isso, mas existe um tipo de prazer que vai muito além de gastar dinheiro em coisas novas. É o prazer do reinvestimento. Enquanto a maioria corre para torrar o que ganhou em recompensas imediatas, os ricos descobrem uma satisfação única em ver o dinheiro trabalhando por eles e se multiplicando silenciosamente. Eu confesso que no começo não enxergava assim. Achava que o legal era ganhar e gastar rápido, como se fosse uma prova de que o esforço tinha valido a pena. Mas depois percebi, gastar dá uma alegria momentânea, já reinvestir dá uma alegria duradoura. É como plantar uma árvore e ver ela crescendo a cada estação, sabendo que um dia vai dar sombra e frutos sem parar. O mais curioso é que o ato de reinvestir cria um ciclo poderoso. O dinheiro que você coloca de volta no jogo não apenas cresce, mas abre novas portas, gera novas oportunidades e fortalece sua confiança. É como se cada reinvestimento fosse um lembrete silencioso: você está construindo algo maior que você mesmo. Os milionários amam essa sensação porque entendem que cada escolha de reinvestir é um passo rumo à liberdade. Eles não veem o reinvestimento como sacrifício, mas como um prazer antecipado, uma alegria de saber que o futuro vai ser ainda mais abundante. Nesse capítulo, quero te mostrar que o verdadeiro poder do dinheiro não está no que você gasta, mas no que você decide multiplicar. Porque, no fim das contas, reinvestir não é abrir mão do presente, é garantir que o futuro seja infinitamente melhor. Os ricos não apenas ganham, eles reinvestem. Tem uma diferença brutal entre quem só ganha dinheiro e quem realmente fica rico. A maioria comemora quando o dinheiro entra e corre para gastar. Já os ricos têm um segredo simples, mas poderoso: eles não apenas ganham, eles reinvestem. Eu lembro quando percebi isso pela primeira vez. Eu olhava para os grandes investidores, para os empreendedores de sucesso, e achava que o que os diferenciava era só o quanto eles faturavam. Mas não, o jogo não está no quanto entra, e sim no que você faz com o que entrou. Os ricos sentem prazer em colocar o dinheiro de volta no jogo, porque sabem que cada real reinvestido é uma semente plantada que vai multiplicar lá na frente. Enquanto a mentalidade comum é: ganhei, agora vou me dar um presente, a mentalidade milionária é: ganhei, agora vou plantar mais árvores. E olha que interessante, quanto mais eles reinvestem, mais frutos aparecem. É um ciclo quase mágico, mas que no fundo é pura disciplina financeira e visão de longo prazo. Essa é a grande sacada: gastar dá prazer momentâneo, mas reinvestir dá prazer multiplicado. É como ver o dinheiro criando clones de si mesmo, trabalhando enquanto você dorme. E os ricos sabem muito bem que é essa repetição silenciosa que constrói fortunas sólidas e duradouras. No fim das contas, a riqueza não nasce só do ato de ganhar, mas do hábito de reinvestir. Porque quem só gasta vive de resultados passageiros, e quem reinveste constrói uma liberdade que dura para sempre. A satisfação em ver dinheiro se multiplicar. Existe um tipo de prazer que pouca gente conhece: o de ver o dinheiro se multiplicar. Não estou falando de gastar, de ostentar ou de sair comprando coisas só para mostrar. Estou falando daquela alegria silenciosa de perceber que o dinheiro que você colocou para trabalhar começou a gerar mais dinheiro, quase como se tivesse criado vida própria. Eu já senti isso na pele. Quando fiz meu primeiro investimento, a quantia era pequena, quase simbólica. Mas com o tempo, ao ver os juros compostos atuando, aquela grana começou a crescer sozinha. Foi aí que entendi:
a verdadeira satisfação não está no ato de gastar, mas em ver o dinheiro virar uma máquina que trabalha 24 horas por dia, sem reclamar, sem descanso e sem pedir aumento. Os ricos sabem exatamente do que eu estou falando. Para eles, cada real reinvestido é como plantar uma árvore que vai dar frutos pro resto da vida. Eles têm paciência para esperar e curtem o processo. Enquanto muita gente busca a emoção de gastar, eles encontram felicidade em ver os números crescendo devagarinho, mas de forma consistente. E olha, não é exagero, essa sensação de multiplicação traz uma paz diferente. Você passa a entender que não depende só do seu suor, do seu tempo ou do seu esforço físico. O dinheiro começa a ser parceiro, aliado, quase um funcionário leal. E isso dá uma sensação de segurança e liberdade que nenhum consumo imediato consegue dar. No fim, a verdadeira riqueza não é gastar rápido, é multiplicar devagar. Porque ver o dinheiro crescer é mais do que satisfatório, é libertador. O ciclo psicológico da paciência e do retorno. Uma das maiores descobertas que fiz no mundo financeiro é que paciência vale mais do que pressa. Parece simples, mas a maioria das pessoas ainda não entendeu o ciclo psicológico da paciência e do retorno. Enquanto uns desistem porque não veem resultado imediato, os ricos sabem esperar, porque entendem que o verdadeiro lucro não aparece de um dia para o outro, ele vem com o tempo. Eu lembro de quando comecei a investir. No primeiro mês, olhei para o extrato e pensei, sério que é só isso? Deu até vontade de tirar tudo e gastar. Mas resisti. Continuei firme, repetindo o processo, sem grandes emoções. Meses depois, aquele valor que parecia ridículo já tinha se transformado em algo que me animava. E, com os anos, o crescimento ficou absurdo. Foi aí que caiu a ficha, o retorno sempre recompensa quem teve paciência. Os ricos já nasceram sabendo disso? Claro que não. Eles apenas treinam a mente para suportar o vazio entre plantar e colher. Eles entendem que esse intervalo é o mais desafiador, porque a ansiedade grita, a comparação com os outros dói e a vontade de desistir bate forte. Só que é justamente nesse silêncio do tempo que a mágica acontece. E olha, quando o retorno vem, não é discreto. Ele chega como uma enxurrada, como se todo o esforço acumulado fosse pago de uma vez. É quase poético, anos de disciplina se transformando em liberdade, em tranquilidade, em abundância. No fim das contas, o segredo é esse: quem domina a paciência controla o jogo, e quem controla o jogo sempre colhe mais do que imaginou. Porque, no mundo do dinheiro, a pressa rouba, mas a paciência devolve multiplicado. Parte 3: A mente no controle. Até aqui, a gente mergulhou nos bastidores da psicologia financeira, desvendou crenças, emoções e até os mistérios que guiam a forma como os ricos pensam. Mas agora vem a parte mais importante: colocar a mente no controle. Porque, no fim das contas, não adianta nada entender o jogo se você continua deixando seus impulsos, medos e velhos hábitos segurarem o volante da sua vida. A grande virada acontece quando você para de ser passageiro e assume o lugar de motorista. É quando percebe que não precisa mais ser refém da ansiedade, do imediatismo ou das narrativas de escassez. Você pode treinar a mente para ser sua aliada, e não sua inimiga. E, acredite, quando a mente se alinha com a direção certa, tudo ao redor começa a responder: dinheiro, oportunidades, relacionamentos e até sua confiança. Os ricos sabem disso muito bem. Eles não têm apenas estratégias financeiras, eles têm hábitos mentais de ouro, que funcionam como um escudo contra distrações e armadilhas. Eles criam disciplina, constroem rotinas e desenvolvem uma clareza que os impede de se perder no caminho. Nessa parte do livro, você vai descobrir como fortalecer sua mente para que ela seja a engrenagem que puxa sua vida rumo à prosperidade. Vai entender como resistir às armadilhas psicológicas, criar consistência e, principalmente, como transformar sua mentalidade no maior ativo que você pode ter. Porque, no fim, a mente no controle é a verdadeira liberdade. Quem governa os próprios pensamentos governa também os resultados que aparecem na vida. Capítulo 7: Hábitos mentais de ouro. Se tem algo que diferencia quem só sonha com riqueza de quem realmente constrói uma vida próspera, são os hábitos mentais de ouro. Não estou falando de rotina engessada ou de regras impossíveis de seguir,
mas daqueles pequenos comportamentos invisíveis que os ricos repetem dia após dia e que, no longo prazo, viram uma verdadeira mina de ouro. Eu mesmo já percebi isso na prática. Durante muito tempo, eu achava que ficar rico era sobre ter uma ideia genial ou acertar num investimento milagroso. Mas, na real, a mágica acontece nos detalhes, na disciplina de pensar antes de gastar, na constância de aprender algo novo, na coragem de decidir pelo futuro em vez de se perder no prazer imediato. É repetição, é consistência, é treino diário da mente. Os milionários entendem que a mente é como um músculo. Se você alimenta com crenças de abundância, disciplina e visão de longo prazo, ela se fortalece. Se você deixa no automático, ela enfraquece e te empurra para o ciclo da escassez. Por isso, eles criam hábitos mentais que funcionam como pilares: clareza, foco, paciência e ação inteligente. Nesse capítulo, eu quero abrir com você essa caixa de segredos. Vamos entender como pequenos hábitos invisíveis se transformam em resultados gigantes, como pensamentos simples podem ser o gatilho de grandes conquistas e como você também pode construir essa base sólida. No fim, a grande verdade é que não são as circunstâncias que moldam sua vida, são os hábitos que você escolhe cultivar todos os dias. E, quando esses hábitos são de ouro, a riqueza deixa de ser um acaso e passa a ser uma consequência inevitável. Disciplina, consistência e foco, o trio que constrói riqueza. Se existe um segredo que separa quem só sonha de quem realmente realiza, ele pode ser resumido em 3 palavras: disciplina, consistência e foco. Pode até soar simples, mas, na prática, é esse trio que sustenta a mentalidade dos ricos e transforma esforço em resultado. A disciplina é como aquele amigo chato que te lembra o que precisa ser feito mesmo quando você não está afim. É ela que faz você dizer não para tentações momentâneas e sim para o seu futuro. Sem disciplina, a mente fica solta, e qualquer distração te tira do caminho. Já a consistência é o motor silencioso. Não adianta fazer tudo certo por uma semana e depois largar. É o fazer um pouco todos os dias, mesmo quando não tem aplauso, mesmo quando o resultado ainda não aparece. É a repetição que cria o hábito, e o hábito que cria a riqueza. E, claro, o foco. Porque, convenhamos, o mundo está cheio de distrações. Quem não sabe focar acaba pulando de galho em galho, sem construir nada sólido. O rico aprende a olhar para onde importa, a direcionar energia para o que traz retorno e a ignorar o barulho que tenta roubar sua atenção. Juntos, disciplina, consistência e foco formam um escudo mental poderoso. Eles mantêm a mente firme quando a preguiça aparece, quando a ansiedade grita e quando o medo tenta paralisar. E, no fim das contas, são esses 3 que transformam qualquer plano em realidade. Porque, vamos ser sinceros, talento sem disciplina se perde, esforço sem consistência se apaga e energia sem foco se dispersa. Mas, quando esses 3 andam juntos, não tem como a riqueza não aparecer. Como criar rotinas que moldam riqueza? Se tem uma coisa que eu aprendi é que a riqueza não nasce de um único grande ato, mas sim de rotinas diárias bem construídas. São aqueles pequenos hábitos que a gente repete todo santo dia e que, com o tempo, criam uma base tão sólida que o dinheiro acaba sendo consequência. Eu mesmo já vivi no piloto automático, acordando sem direção e deixando o dia me levar. Resultado? Nada mudava. Foi quando comecei a organizar uma rotina intencional, voltada para os meus objetivos, que percebi o poder disso. Não é sobre encher a agenda de tarefas, mas sobre escolher bem o que você repete todos os dias. Quer ver um exemplo? Separar um momento do dia para aprender sobre finanças. Pode ser 20 minutos lendo um livro, assistindo uma aula ou revisando investimentos. Outro hábito poderoso é definir uma regra simples para guardar ou investir parte da renda sempre, sem desculpas. E, claro, manter momentos de foco profundo, longe das distrações, para trabalhar nas coisas que realmente importam. Os ricos tratam rotina como um aliado invisível. Eles entendem que não precisam decidir tudo o tempo inteiro, basta deixar que os hábitos façam o trabalho pesado. É como programar o cérebro para seguir no caminho certo sem esforço extra. No fim, criar rotinas que moldam riqueza é como desenhar um trilho. No começo dá trabalho, mas depois o trem anda sozinho, e cada dia te leva mais perto da liberdade financeira.
O segredo está em começar pequeno, repetir com consistência e deixar o tempo fazer o resto. Estudos de casos de empreendedores. Nada me inspira mais do que ver como empreendedores de sucesso construíram suas fortunas não com mágica, mas com rotinas simples e consistentes. Quando a gente olha de fora, parece que foi sorte ou um grande golpe de genialidade. Mas, quando você mergulha nas histórias, descobre que o segredo estava nos hábitos diários, repetidos por anos. Pega o exemplo do Elon Musk. Muita gente enxerga só os foguetes da SpaceX ou os carros da Tesla, mas o que poucos lembram é que ele sempre teve uma rotina quase obsessiva de estudo e trabalho intenso. Ele dividia o tempo em blocos de minutos, focava em aprender sobre diferentes áreas e aplicava esse conhecimento nas empresas. Não foi sorte, foi disciplina somada à visão. Outro caso inspirador é o do Luiz Barsi, conhecido como o rei dos dividendos no Brasil. Ele começou do zero, como operário, mas criou o hábito de comprar ações boas e reinvestir todos os dividendos. Anos repetindo o mesmo padrão, sem se deixar levar pela ansiedade, e pronto, construiu um império milionário só com a força da consistência. E não dá para esquecer da Sarah Blakely, fundadora das Punks. Antes de ser bilionária, ela tinha o hábito de anotar ideias todos os dias e de se desafiar a não ter medo de fracassar. Essa rotina de testar e aprender com os erros foi o que a levou a criar um produto inovador e transformar sua vida. Esses casos provam que não existe truque escondido. Riqueza é construída na prática, com pequenas ações repetidas ao longo do tempo. Cada rotina vira um tijolo, cada hábito vira um degrau. E quando você olha para trás, percebe que o caminho foi pavimentado justamente por essas escolhas diárias. Capítulo 8. Resistindo às armadilhas psicológicas. Se tem algo que aprendi nessa jornada é que o maior inimigo do dinheiro não é a falta dele, mas as armadilhas da mente. E olha, elas estão por toda parte, disfarçadas de oportunidades, de conselhos bem-intencionados e até de desejos que a gente acredita serem necessidades. É como caminhar num campo cheio de buracos escondidos, se você não tiver atenção, cai fácil. Essas armadilhas psicológicas são perigosas porque parecem inofensivas no começo. Um descontinho aqui, uma compra por impulso ali, uma comparação com o vizinho acolá, e quando você percebe, já se enroscou na teia da escassez. O problema não é o ato em si, mas o padrão mental que se repete, drenando energia, foco e, claro, dinheiro. Os ricos aprenderam a jogar esse jogo de forma diferente. Eles sabem identificar esses truques invisíveis da mente e criam blindagens psicológicas para não cair neles. Enquanto a maioria se deixa levar pela emoção do momento, eles respiram, analisam e só depois decidem. É disciplina mental, quase um superpoder. Nesse capítulo, quero abrir seus olhos para essas armadilhas que sabotam sua liberdade financeira. Vamos falar sobre o efeito manada, sobre o consumo desenfreado, sobre a comparação tóxica e outros atalhos mentais que parecem inocentes, mas custam caro. Porque, no fim das contas, resistir às armadilhas psicológicas é proteger seu futuro. É manter a mente firme no volante, não importa quantas placas piscando tentem te distrair no caminho. Efeito manada, compras por impulso e inveja social, as armadilhas do dinheiro. Se tem 3 inimigos invisíveis que já roubaram muito dinheiro da minha vida, eles são: efeito manada, compras por impulso e inveja social. Sozinhos já são perigosos, mas juntos formam uma verdadeira armadilha psicológica que pode travar qualquer caminho rumo à riqueza. O efeito manada é aquele instinto de seguir o que todo mundo está fazendo, sem nem pensar. É quando você vê todo mundo investindo numa moda do momento e corre atrás com medo de ficar de fora. O problema? Na maioria das vezes, você entra no auge e sai no prejuízo. Os ricos aprenderam a não seguir a boiada, eles analisam, esperam e decidem com a própria cabeça. As compras por impulso são outro buraco profundo. Quem nunca entrou numa loja só para dar uma olhadinha e saiu com sacolas cheias? Ou comprou algo online porque apareceu uma promoção relâmpago? O prazer é imediato, mas a fatura chega como um soco no estômago. É aí que a gente percebe como um simples sim no momento errado pode custar meses de trabalho. E tem a temida inveja social, talvez a mais traiçoeira. É quando você olha para o carro do vizinho,
pro celular do amigo ou para as férias do colega e sente aquela pressão interna, eu também preciso ter. Só que, na maioria das vezes, essa corrida é para provar para os outros, e não para construir algo de verdade. Resultado? Dívidas, frustração e a sensação de que nunca é suficiente. Essas 3 armadilhas moram na mente de todo mundo. A diferença é que os ricos aprenderam a reconhecer os gatilhos e dizer não. Eles não se deixam levar pela onda, controlam o impulso e sabem que não precisam provar nada para ninguém. É isso que mantém o dinheiro crescendo em vez de escorrendo pelos dedos. No fim, a lição é clara: ou você controla essas armadilhas, ou elas controlam você. E quando a mente está no volante, não tem efeito manada, promoção ou inveja social que te faça sair da rota da prosperidade. Como os ricos criam blindagens mentais contra distrações? Uma coisa que sempre me intrigou foi perceber como os ricos parecem andar em linha reta enquanto o resto do mundo se perde em cada esquina. E a resposta é simples: eles constroem blindagens mentais contra distrações. Enquanto a maioria se deixa levar por modinhas, comparações ou desejos imediatos, os ricos aprendem a proteger a mente como quem protege um tesouro. A primeira blindagem é o foco absoluto nos objetivos. Eles sabem exatamente onde querem chegar e, por isso, qualquer coisa que não contribui para esse caminho é cortada sem dó. Pode parecer radical, mas é essa clareza que impede que eles gastem energia em bobagens. Outra blindagem poderosa é a capacidade de dizer não. Parece fácil, mas não é dizer não a uma compra por impulso, a um convite que não agrega ou até a um investimento da moda exige disciplina. E os ricos entendem que cada não hoje é um sim pro futuro. Além disso, eles criam rituais e rotinas que fortalecem a mente. Seja meditando, lendo, anotando metas ou revisando resultados, esses hábitos diários funcionam como escudos que os mantêm firmes no caminho, mesmo quando as tentações aparecem de todos os lados. E tem mais, eles não se deixam prender pela inveja social. Enquanto muita gente corre atrás de status, os ricos sabem que riqueza de verdade não precisa de aplausos. Eles mantêm os olhos no próprio jogo, sem perder tempo tentando provar nada para os outros. No fim das contas, a blindagem mental não é um dom especial, é um treino. Qualquer um pode desenvolver. Basta escolher, todos os dias, proteger sua mente do barulho e se concentrar no que realmente importa. Porque, quando a mente está blindada, o dinheiro deixa de escapar pelas distrações e começa a trabalhar a seu favor. Capítulo 9 – A alegria de compartilhar. Existe uma coisa curiosa que muita gente ainda não percebeu: os ricos encontram alegria em compartilhar. Enquanto a mentalidade comum acredita que doar, ajudar ou dividir vai diminuir o que se tem, os milionários sabem que é justamente o contrário. Quanto mais compartilham, mais a abundância parece voltar para eles de formas inesperadas. Eu mesmo já experimentei isso. Quando você ajuda alguém, seja com conhecimento, tempo ou até com dinheiro, a sensação é diferente de qualquer compra. É uma alegria que não acaba no instante do gasto, mas que continua ecoando dentro da gente. É como se o ato de compartilhar criasse um ciclo invisível de retorno, tanto emocional quanto financeiro. Os ricos entendem que dinheiro é energia em movimento. Ele não foi feito para ficar parado, preso ou acumulado por medo. Foi feito para circular, multiplicar e gerar impacto. E quando você compartilha, não está apenas ajudando alguém, está mostrando para sua própria mente que confia na abundância, que acredita que sempre haverá mais. Nesse capítulo, quero te mostrar como o ato de compartilhar pode ser uma das formas mais poderosas de prosperar. Vamos falar sobre a psicologia da generosidade, sobre por que doar fortalece a mente de abundância e sobre como esse gesto cria conexões que valem mais que qualquer cifra. Porque, no fim das contas, a verdadeira riqueza não é só o que você acumula, mas o que você é capaz de espalhar. E é nessa hora que a prosperidade deixa de ser individual e se transforma em legado. A psicologia da generosidade, porque os ricos doam e ainda ficam mais ricos. Uma coisa que sempre me deixou intrigado foi perceber como os ricos doam e, mesmo assim, continuam ficando mais ricos. No começo, eu achava que era só marketing ou vontade de aparecer. Mas, quando mergulhei nesse universo, entendi que existe uma lógica psicológica por trás. A generosidade não tira, ela multiplica. Quando você doa, seja dinheiro,
tempo ou conhecimento, algo muda dentro da sua cabeça. Você manda uma mensagem poderosa para o seu subconsciente: eu tenho o suficiente para compartilhar. E essa mentalidade de abundância abre espaço para atrair ainda mais. É como se o ato de doar fosse um treino diário para acreditar que a riqueza nunca vai faltar. Os milionários entendem isso como ninguém. Bill Gates, por exemplo, já doou bilhões e continua sendo um dos homens mais ricos do planeta. E não é só ele. Vários grandes empreendedores têm fundações, projetos sociais e causas que apoiam. Eles sabem que dinheiro em movimento gera mais movimento. Quando você compartilha, cria impacto, gera oportunidades e fortalece redes que, de alguma forma, acabam trazendo retorno. E tem mais, a generosidade também funciona como um antídoto contra a escassez. Quem vive agarrado em cada centavo, com medo de perder, reforça a ideia de que nunca é suficiente. Já quem doa mostra para si mesmo que confia na abundância. E essa confiança cria clareza, abre portas e gera novas oportunidades. No fim das contas, a psicologia da generosidade é simples: doar não diminui a riqueza, amplia. Porque quando você divide, não perde, você multiplica. E é justamente por isso que os ricos continuam crescendo. Eles entenderam que a prosperidade é um fluxo, e não um cofre trancado. O círculo virtuoso da abundância. Já percebeu que quanto mais você segura, menos parece ter, e quanto mais você compartilha, mais parece voltar? Esse é o círculo virtuoso da abundância. Ele funciona como uma engrenagem invisível. Você doa, ajuda, compartilha, e de repente o universo dá um jeito de devolver tudo em dobro, às vezes de formas que você nem esperava. Eu já vivi isso várias vezes. Quando ofereci ajuda sem esperar nada em troca, portas se abriram. Quando dividi conhecimento, vieram conexões novas. Quando fiz questão de doar, recebi oportunidades que eu nem imaginava. É como se o ato de compartilhar fosse um imã que atrai prosperidade. Os ricos entendem isso com clareza. Eles sabem que a abundância não é um estoque limitado, mas um fluxo constante. Quanto mais você deixa esse fluxo circular, mais forte ele fica. E quando você trava, tentando guardar tudo só para si, é como represar um rio: a água estagna, perde força e seca. O círculo virtuoso acontece porque a generosidade cria confiança, a confiança gera ação, e a ação abre caminhos para mais resultados. É um ciclo que se retroalimenta. O simples ato de dar inicia uma cadeia de acontecimentos que sempre acaba trazendo de volta algo maior. No fim, a lição é simples: a abundância cresce quando é compartilhada. Quem entra nesse círculo virtuoso descobre que nunca fica sem, porque aprendeu a manter o fluxo vivo. É um jogo onde todo mundo ganha, inclusive você. Conclusão, o convite final. Chegamos até aqui juntos, e eu quero que você perceba uma coisa: esse livro não foi só sobre dinheiro. Foi sobre mentalidade, escolhas e poder interior. O dinheiro é importante, claro, mas ele é só a consequência de como você decide pensar e agir todos os dias. A verdadeira transformação acontece na mente, e é ela que abre as portas da abundância. Agora, nesse ponto da jornada, eu não quero te entregar apenas um final. Quero te deixar um convite. Um convite para agir, para colocar em prática tudo o que conversamos. Porque ler inspira, mas aplicar transforma. Não adianta só entender a psicologia financeira, é preciso viver de acordo com ela, um passo de cada vez. Esse é o momento em que você escolhe: continua no piloto automático, deixando as armadilhas mentais dominarem sua vida, ou decide assumir o volante e criar sua própria rota de prosperidade. A resposta está em você. Então, aceita esse convite de coração aberto. Comece pequeno, pense grande e nunca subestime o poder das microdecisões. Lembre-se de que a mente é o cofre invisível que guarda suas maiores riquezas. E, quando você a programa para o sucesso, não existe crise, obstáculo ou limite que segure sua caminhada. Porque, no fim, a riqueza não é um destino, é uma jornada. E essa jornada já começou dentro de você. Reforço: a verdadeira riqueza começa dentro da mente. Se tem uma mensagem que eu quero deixar bem marcada é essa: a verdadeira riqueza começa dentro da mente.
Antes de aparecer no extrato bancário, ela nasce nos pensamentos, nas crenças e nas histórias que você conta para si mesmo todos os dias. Eu sei que, muitas vezes, a gente cresce acreditando que riqueza é só ter muito dinheiro. Mas não é. O dinheiro é só o reflexo externo daquilo que você cultiva por dentro. Se sua mente é programada para a escassez, você pode até ganhar bem, mas sempre vai sentir que falta algo. Agora, quando você constrói uma mentalidade de abundância, cada escolha vira um passo rumo à liberdade. Os ricos entendem isso muito bem. Eles não veem o dinheiro como fim, mas como consequência. Eles treinam a mente para enxergar soluções onde outros só veem problemas, para ter paciência onde outros se desesperam, para criar oportunidades onde muitos desistem. É o jogo interno que define o resultado externo. E é por isso que eu reforço: cuide da sua mente como quem cuida de um jardim. Alimente com ideias que te fortalecem, arranque as ervas daninhas das crenças limitantes e regue todos os dias com hábitos que te aproximem do que você quer. Mais cedo ou mais tarde, a colheita vem, e ela sempre vem em abundância. No fim, fica a verdade simples e poderosa: ficar rico não começa na conta, começa na cabeça. Quem entende isso descobre que já carrega dentro de si a chave que abre todas as portas da prosperidade. Recapitulação dos maiores mistérios revelados. Chegando aqui, dá até aquela sensação boa de olhar para trás e ver o quanto a gente caminhou junto. Foram muitos segredos, muitas viradas de chave, claro, vários mistérios da mente rica que agora já não são mais mistério para você. Então bora recapitular os pontos mais poderosos que revelamos nessa jornada. Primeiro, entendemos que o dinheiro é mais psicológico do que matemático. Ou seja, não é só sobre números, planilhas ou cálculos, mas sobre como você enxerga, sente e reage diante dele. A mente é o verdadeiro cofre invisível onde a riqueza começa. Depois, mergulhamos no impacto das crenças formadas na infância, aquelas frases que ouvimos e que grudaram na nossa cabeça, moldando nossa relação com o dinheiro sem que a gente percebesse. Foi aí que ficou claro: quem muda essas narrativas muda o próprio destino. Falamos também sobre a diferença brutal entre mentalidade de escassez e mentalidade de abundância. Enquanto uma foca na falta, a outra abre portas para soluções, criatividade e crescimento. E vimos como os ricos controlam suas emoções, medo, ganância, ansiedade, enquanto os pobres muitas vezes são controlados por elas. Exploramos ainda o poder das microdecisões diárias, do efeito bola de neve psicológico e de como pequenas escolhas constroem liberdade financeira. Descobrimos que reinvestir, ter paciência e cultivar hábitos mentais de ouro são os segredos invisíveis que se transformam em milhões lá na frente. E, claro, não dá para esquecer das armadilhas psicológicas, efeito manada, compras por impulso, inveja social, todas elas podem drenar sua energia e seu dinheiro. Mas vimos também como criar blindagens mentais contra essas distrações e manter o foco no que realmente importa. Por fim, chegamos ao maior de todos os segredos: a verdadeira riqueza começa dentro da mente. Compartilhar, confiar no fluxo da abundância e espalhar o que você tem de melhor não só te engrandece, mas cria um círculo virtuoso onde prosperidade nunca falta. Essa recapitulação é só um lembrete: os mistérios foram revelados, mas agora é sua vez de praticar, de aplicar, de viver cada um deles. Porque saber é bom, mas viver é transformador. Convite prático: a hora de agir é agora. Não adianta nada a gente conversar sobre mentalidade, abundância e segredos da mente rica se isso ficar só na teoria. Por isso, aqui vai meu convite prático: aplique uma ação imediata, simples, mas poderosa. Não espere amanhã, não complique, não invente desculpas. A hora é agora. Pode ser algo pequeno, como anotar uma crença limitante que você carrega desde a infância e reescrevê-la de um jeito que te fortaleça. Exemplo: se sua mente repete dinheiro é difícil, troque por eu sou capaz de criar abundância todos os dias. Parece bobo? Pois é esse tipo de treino que muda o jogo. Outra opção é iniciar um investimento simbólico. Não importa o valor, pode ser 10, 20 reais. O que conta aqui não é a quantia, mas o ato de dizer para si mesmo: eu planto hoje porque acredito no amanhã. Esse pequeno gesto abre caminho para a disciplina e para o efeito bola de neve da prosperidade.
Ou, se preferir, que tal criar uma meta ousada? Algo que faça seu coração bater mais rápido só de pensar. Escreva no papel, dê forma, dê prazo. Metas ousadas assustam, mas também despertam o gigante que existe dentro de você. O importante é que você escolha uma dessas ações e faça agora. Porque, no fim, riqueza não é sobre pensar, é sobre agir. E esse primeiro passo, por menor que pareça, pode ser exatamente o início da vida abundante que você sempre sonhou. Encerramento: o terreno da mente e a colheita da riqueza. Chegamos ao fim dessa jornada, mas a verdade é que esse é só o começo da sua. Ao longo dessas páginas, a gente explorou segredos, quebrou crenças e mergulhou fundo nos mistérios da mente milionária. Agora, tudo se resume a uma ideia simples, mas poderosa: a mente é o terreno, o dinheiro é apenas a colheita. Pensa comigo, um agricultor não sai por aí esperando colher sem antes preparar o solo. Ele cuida, rega, aduba, tem paciência. E só depois, no tempo certo, os frutos aparecem. Com a riqueza é igualzinho. Você precisa primeiro cultivar dentro de você uma mentalidade fértil, livre de ervas daninhas como medo, escassez e crenças limitantes. Só assim a colheita, o dinheiro, as oportunidades, a abundância, aparece de forma natural. O erro de muita gente é focar só no dinheiro, correndo atrás do fruto sem nunca olhar pro terreno. Mas os ricos já entenderam. É a qualidade do solo mental que define o tamanho da colheita financeira. Não é sobre correr desesperado atrás de mais, é sobre se tornar alguém que atrai mais pelo que planta no próprio pensamento. Então, eu te deixo com essa reflexão para carregar no coração e na mente. Cuide do terreno, alimente suas ideias, plante novos hábitos, arranque crenças velhas. Porque, no fim, a vida só devolve aquilo que você cultiva por dentro. E lembre-se, a mente é o terreno, o dinheiro é apenas a colheita.